A paz do Senhor, como vai vocês nessa tarde de segunda-feira? Mais uma segunda-feira que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. E louva a Deus porque assim o Senhor tem feito em nós, né? E através de nós para este tempo. Eu creio que a respeito desses momentos eu tenho recebido muitos testemunhos do que o Senhor está fazendo. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, de crescimento, de edificações, e devoto e retorno toda a glória a Deus por isso, né, porque eu apenas anuncio a palavra, mas a palavra é dele, é ele que inspira, é ele que fala. Você percebeu que eu entrei com alguns minutos um pouco aqui atrasada, né, nosso horário é 1h. Eu deveria entrar a 1h, estou entrando agora a 1h20, estou entrando com 20 minutinhos de atraso. E eu explico para você o porquê. Eu estava fazendo algumas anotações daquilo que nós vamos compartilhar com o pão, né? E ruminando o que me foi confiado para esta tarde. Confesso que não é algo fácil e simples de trazer aqui, né? Principalmente falando de uma live, quando nós aguardamos, esperamos ouvir coisas tão vívidas, né? tão motivacionais, vamos dizer, essa é a palavra, motivacionais. E o Senhor tem ruminado dentro de mim uma palavra essa semana inteira, desde o sábado passado, né? Sem ser o sábado dia 14, desde o sábado anterior ao dia 14, eu tô sem calendário aqui, mas desde o sábado anterior ao dia 14, o Senhor tem ruminado ao meu coração uma palavra, um despertar, né? Eu tive o prazer de estar ministrando uma palavra na Santa Ceia, na Assembleia de Deus em Betel, em São Gonçalo, e essa ministração, né, que foi no domingo, sem ser esse domingo ontem, o anterior, né, veio falando comigo ao longo da semana. E eu quero compartilhar isso com você, mas antes eu quero te pedir, clica na seta, envia aí pra galera, pros seus amigos que você sabe que assiste a live junto com você. Falo isso aqui toda semana, o Instagram não tá entregando minha live, né? O dia que o Instagram colaborar com as minhas lives, nesse dia Jesus volta. O Instagram, ele não colabora, mas se você puder me ajudar, encaminha aí pro pessoal, tá? Eu vou ler com você hoje 2 textos. Nós vamos ler Lamentações de Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 12. E depois nós vamos pular para Hebreus, capítulo de número 11, tá bom? Então nós vamos começar primeiro em Lamentações de Jeremias, capítulo 1. E depois nós vamos para Hebreus, capítulo de número 11. Não é costume meu fazer isso aqui, eu não costumo orar nas lives, porque eu tenho um entendimento a respeito de oração. Mas hoje eu desejo orar com você antes de nós começarmos esse partir do pão aqui, tá bom? Feche seus olhos onde você está. Se você não puder fechar os seus olhos, em espírito ore conosco, tá bom? Senhor, Pai nosso que estás no céu, nós glorificamos ao teu nome. Tu és um Pai amoroso, bondoso, justo, reto e soberano. Senhor, nós vamos partir o pão nessa tarde a respeito de uma verdade que tem ruminado no meu espírito e tem quebrado o vaso diante da mão do oleiro. Eu peço que assim como essa palavra tem feito a mim, por intermédio de mim também faça com os outros que estão me ouvindo. A palavra é tua, o direcionamento é teu, a revelação é tua. E o povo também é seu. Esse povo que me ouve agora ao vivo, os que vão me ouvir após, Senhor, durante essa gravação, é o teu povo, é a tua menina, é quem o Senhor escolheu e separou. E se o Senhor Espírito Santo não comover os corações, se o Senhor não derrubar os muros de resistências, se o Senhor não tocar no entendimento e no conhecimento, esses momentos aqui serão vãos. Mas se o Senhor fizer, nós colheremos frutos desse momento. Por isso eu te peço, fale ao coração deles, fale ao nosso coração, Senhor, para que esta live, para que este momento, para que este partir do pão fique marcado na história das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê, diga amém. Pode ver que eu respirei fundo, né? Porque não é um assunto muito simples de falar, mas é muito pertinente para esses dias. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 1, verso de número
12, diz assim: não vos importa isto, a todos vós que passais pelo caminho? Guarde essa frase. Não vos importa isto. Algumas versões, eu vou até anotar aqui, que é sobre essa versão que eu quero falar, diz: não vos comove isto? Anota aí. Não vos comove isto? O que ele está dizendo? Entendei e vede se há dor semelhante à dor que Yahvé me causou, porque Yahvé me afligiu no dia da sua ardente ira. Não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, olhai e vede se a dor é semelhante à dor que Yahvé me causou, porque Yahvé me afligiu no dia da sua ardente ira. Agora, pula para o verso, o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Um texto que é muito conhecido por muitos de nós. Quero ler do 11 ao verso 33, por favor. Que diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, operaram justiça, receberam promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios vorazes, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército dos estranhos. Devolveram às mulheres os seus filhos aos ressuscitá-los dentre os mortos. Mas outros, preste atenção, mas outros morreram torturados sem buscar o livramento, a fim de obter para si uma melhor ressurreição. Outros suportaram escárnios e açoites. Outros foram entregues a cadeias e cárceres. Outros foram apedrejados. Outros foram cerrados. Outros foram mortos a fio de espada. Outros andaram de um lado para o outro, cobrindo-se com peles de ovelha e de cabras, em privações, atribulações e maltratados. Pessoas das quais o mundo não era digno. Andaram como errantes no deserto, nas montanhas, nas cavernas e nas cavidades da terra. Mas todos estes, que por sua fé se teve testemunho deles, não receberam a promessa, porque Deus o considerou de antemão para o nosso benefício, para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Se durante essa live você vê lágrimas correndo pelo meu rosto, você não se espante, é pelo poder da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo de número 11, nós vamos perceber que o capítulo de número 11, no começo dele, vai fazer a narrativa sobre a sessão da fé. Esse escritor, que nós não sabemos e não podemos atribuir a quem é essa epístola, existe um debate que pode ser de João, pode ser de Paulo, mas ninguém até hoje confirmou, e se grandes estudiosos, teólogos, amantes da palavra de Deus não confirmam, que dirá nós a confirmar. Não sabemos quem escreveu esta carta, mas podemos dizer que, a respeito de quem a escreveu, no capítulo de número 11, faz questão de enfatizar a respeito da operação da fé. O livro de Hebreus, ele já vem falando desde o começo a respeito da fé dentro de um contexto de entendimento, a respeito de uma explicação das operações a qual a fé ela pode ser liberada. Mas no capítulo de número 11, ele começa trazendo de uma maneira muito mais clara, contundente e profunda sobre o que é a fé. Ele começa no capítulo 11 dizendo que a fé é a convicção das coisas que se espera, verdade, e a revelação das coisas que não se veem.
Ele está dizendo que a fé, ela não é um se, ela não é um talvez, ela não é um será. Ele está dizendo que a fé é convicção, a fé é certeza. Certeza de uma realidade, daquilo que se espera, que a gente ainda não viu com o olhar humano, mas que já temos a revelação por meio do Espírito, se assim o Senhor nos deu. E Ele nos deu por meio da sua palavra. A fé nos coloca dentro de um ambiente onde Ele mesmo já explica no versículo 2 e 3, dizendo: por ela receberam testemunhos antepassados, porque por fé compreendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que se não vê. Olha que interessante, ele está dizendo que os nossos antepassados já tinham a convicção das coisas que vivemos no atual presente, fazendo apontamento a respeito da liberdade por meio de Cristo Jesus. E esses antepassados que esse autor, esse escritor, ele está declarando, ele está fazendo menção aos antepassados lá do Antigo Testamento, a respeito dos profetas, dos sacerdotes, dos juízes, daqueles que receberam a revelação da libertação por meio da fé. E aí, a partir disso, ele vai começar uma sessão sobre os heróis da fé. Ele fala sobre Abraão, fala sobre Enoque, e vem falando sobre Noé, fala sobre Sara, sobre Moisés. Ele vem explicando a respeito destes que antigamente não viram, mas a fé os colocou no ambiente de crer. Não viram, mas a fé comunicou a eles o que já era realidade. Por mais que ainda não tivessem apalpado, por mais que ainda não tivessem, né, como eu posso dizer, a palavra não é pegada, é como se, por mais que eles ainda não estivessem dentro da totalidade daquilo que eles viram, mas eles já creram. Um exemplo, a saber, a terra de Canaã, não achei a palavra, não se apropriaram, mas creram. Então a fé, ela é uma convicção de algo que já está pronto em Deus e que por mais que nós ainda não tenhamos nos apropriado disto, é uma realidade, uma convicção. Então se há dúvida, se há um será, se há um talvez, nós não podemos atribuir isso à fé, porque a fé, a Bíblia está afirmando que a fé é convicção. Pois bem, após o autor Hebreus falar destes que conquistaram algumas coisas por meio da fé, ele também vai trazer sobre, no versículo 33, o seguinte. Aí aqui do versículo 33 ao versículo 40, ele vai dividir dois grupos de pessoas. E os dois estão operando pelo mesmo princípio divino, a fé. Eu quero que você grave isso. Se você perceber, eu estou falando bem pausadamente para que você não se perca naquilo que o Espírito quer compartilhar com você. Do versículo 33 ao versículo 40, todos estes que ele vai discorrer, que ele vai declarar, que ele vai afirmar, que ele vai testemunhar, todos estes homens e mulheres que ele não dá nome, mas que ele dá pronomes como aqueles, os, as, pelos, né? Todos estes que ele vai mencionar, mesmo que seja entre linhas, ele está falando sobre o mesmo grupo de pessoas, aqueles que operaram pela fé e pela fé conquistaram alguma coisa. Nos versículos 33 ao 35, parte A, ele vai falar sobre um grupo de pessoas que pela fé conquistaram o que muitas vezes nós queremos conquistar. Ele vem declarando sobre esse grupo de pessoas dizendo: eles conquistaram reinos. Hebreus capítulo 11, verso 33. Eu estou em Hebreus capítulo 11, verso 33. Ele vai dizer sobre estes: conquistaram reinos, operaram justiça, receberam promessas, fecharam a boca dos leões,
apagaram incêndios vorazes, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fogo o exército dos estrangeiros. Devolveram às mulheres seus filhos ao ressuscitá-los dentre os mortos. Primeira classe de homens e mulheres que ele está dizendo é sobre esse que pela fé conquistaram aquilo que a alma regozija, aquilo que a alma se alegra. Por que não atribuímos isto a milagres? Podemos dizer que conquistar reinos é um milagre, operar justiça é um milagre, receber promessa, fechar a boca de leão, milagre, apagar incêndio voraz, milagre. Ele está falando de um grupo de pessoas que pela fé conquistaram aquilo que a sua alma entrou num estado de êxtase e no estado vibratório de alegria, porque eles conquistaram aquilo que muitos talvez disseram que não poderiam conquistar. Conquistaram aquilo que talvez aos seus olhos parecia impossível. Conquistaram aquilo que é extraordinariamente surpreendente e o divino manifestado no mundo natural. É um estado em que a fé leva a alma para uma alegria incomparável e indescritível. Você imagina, pela fé, você vê a boca de leões sendo fechada. Pensa no êxtase emocional que a alma destes não chegaram. Ele está falando que a fé os colocou em um lugar de acesso que o impossível tornou-se possível, que é o mesmo lugar que Cristo tramitou. Durante 3 anos e meio do ministério de Cristo, nós vamos perceber, pela fé, pela obra do divino, Jesus caminhar no extraordinário. Durante 3 anos e meio, Jesus escapou do fio da espada. Porque lembra quando queriam matar Jesus e Jesus foge, né, para que isso não aconteça, não se suceda, escapou. Durante 3 anos e meio, Jesus também ressuscitou os mortos e entregou às mães os seus filhos que estavam mortos, mas não entregou com morte, entregou com vida. Saber, Talita. Menina, Talita cumi, levanta-te. Por que não falar do filho da viúva que Jesus tocou na ponta do esquife e este menino foi curado? Lázaro, que Jesus vira e diz para Marta e Maria, não se preocupem, porque quem está morto há de ressuscitar. Lázaro vem para fora. Jesus também fez isso, como estes homens operaram, pela fé. E aí, quando nós pensamos nisto, precisamos pensar qual é a motivação do evangelho na nossa vida. O evangelho, ele veio para trazer essa liberdade por meio de Cristo Jesus. Aonde a enfermidade não pode nos governar, aonde a miséria não pode nos governar, aonde a calamidade não pode nos governar, aonde por meio de Cristo nós podemos viver coisas extraordinárias. Esse é o princípio do evangelho. O evangelho se trata de libertação. Trazer aqueles que outrora estavam escravos, mortos, condenados, e por meio da fé, que crerem em Cristo, do seu evangelho, poderem voltar à vida. Então, sim, a fé, para esse grupo de pessoas aqui, a fé tem uma face. Qual é a face? O extremo do regozijo para a sua alma. A face da fé para este grupo de pessoas é o tempo dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, onde quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que levanta 5 pães e 2 peixes, dá graças e parte, e aproximadamente 15 mil pessoas são alimentadas? Essa é a face da fé para estes, que levam a sua alma a um extremo de um regozijo e de uma alegria. Só que a fé
ela também tem outra face. Não te comove isto? A fé não apresenta para nós somente a face de nos colocar em lugares de conquistas e realizações, onde a nossa alma vai encontrar satisfação, vai encontrar regozijo, alegria, porque em meio à calamidade Deus fez, em meio à impossibilidade Deus transformou, em meio à dificuldade Deus salvou, em meio à escassez Deus proveu. A fé não tem só essa face, a fé tem outra face também. E ela começa a mostrar essa face no versículo 35 em diante. Mas outros morreram torturados, sem buscar o livramento. O autor aos Hebreus está dizendo que estes, pela fé, ao serem torturados, poderiam clamar por livramentos, mas escolheram abrir mão desse clamor de livramento e decidiram se submeter às torturas e ao sofrimento. E a Bíblia vai explicar o porquê. Para fim de obter para si uma melhor ressurreição. Ou podemos aqui trazer uma explicação melhor, ou trazer para si uma recompensa melhor. Outros, eu estou falando sobre outra face da fé. Outros suportaram escárnios e açoites. Outros foram entregues a cadeias e cárceres. Outros foram apedrejados. Outros foram cerrados. Outros foram mortos a fio da espada. Outros andaram de um lado para o outro, cobrindo-se com peles de ovelha e de cabras, em privações, atribulados e maltratados. Pessoas das quais o mundo não era digno. Andaram como errantes no deserto, nas cavernas e nas cavidades da terra. Mas todos estes, que por sua fé se teve testemunho deles. A outra face da fé é quando a alma não é levada ao extremo do regozijo ou da celebração, porque o que era impossível se tornou possível. A outra face da fé não é quando a alma é levada ao extremo da alegria, porque o milagre aconteceu. A outra face da fé não é quando a alma é levada ao extremo de uma grande realização pessoal, porque aquele que prometeu cumpriu. A outra face da fé é quando ele não faz. E permanecemos. Existe a outra face da fé, quando a alma é levada a um extremo de sofrimento, aonde o milagre não vai acontecer, aonde não vai haver a libertação, aonde não terá o escape, aonde não terá o cálice amargo sendo tirado de você. Pelo contrário, você vai ter que beber o cálice amargo. Essa é a outra face da fé, aonde a alma é levada em um ápice de limites, que precisamos entender que o sofrimento, ele não é perda, mas ele é um ganho. E aí, eu quero que você volte para o texto de Lamentações de Jeremias, que foi o que o Espírito Santo de Deus tem falado muito comigo essa semana, a qual Jeremias está profetizando e falando sobre Cristo, dizendo: não te comove isto? A todos vós que passaram pelo caminho, entendei e vede se há dor semelhante à dor que Yahvé me causou, porque Yahvé me afligiu no dia da sua ardente ira.
Primeira coisa que Jeremias está dizendo em seu livro: não te comove isto a respeito dos sofrimentos que Cristo padeceu para que nós tivéssemos direito à vida eterna? Não te comove isto? Não te comove que ele começou a agonizar no Getsemane? E a sua agonia começou porque a sua alma começou a receber a informação do que estava lhe esperando? Não te comove isto? Não te comove que ele vai virar para os discípulos a porta do Getsemane, um lugar conhecido por eles? Um lugar que não era um lugar estranho. Eles já foram ali algumas vezes. Mas agora, eles estão retornando a este lugar para a agonia. E ele está dizendo para os seus discípulos: ficai aqui e orem, porque a minha alma está angustiada até a morte. Não te comove isto? Que o que era dotado de glória, o rei que estava sentado com seu pai, que estava diante dos 4 seres viventes, 24 anciões, arcanjos, querubins, serafins, e abdica de toda essa glória para, durante 33 anos e meio, se submeter a esta matéria frágil e fraca, que sente cansaço, que sente dor, que sente ansiedade, pavor? Não te comove isto? Que ele abdicou de toda essa glória para poder chegar no Getsemane e fazer uma oração: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Mas o pai nada respondeu, porque está dizendo: não tem como apartar o cálice. Aleluia! Você vai precisar, Cristo, beber este cálice. Não por você. Você não vai beber este cálice por você. Você não vai beber este cálice porque você precisa. Você não vai beber este cálice porque ele vai te validar na sua identidade. Não, você é o primogênito da criação, você é o filho de Deus, você é o primeiro de tudo. Você não precisa desse cálice para ser quem é. Mas você vai precisar beber esse cálice de agonia, porque o motivo é Esther. Não é para você esse cálice. É para Esther. Não te comove isto? Eu não sei ao certo quantas pessoas estão me ouvindo aqui e queria eu, em Deus, começar a chamar o nome de todo mundo aqui, um por um. Começar a falar o nome de um por um aqui. E começar a falar para você: fulana, ciclano, não te comove isto? Que ele estava no jardim em agonia, não por ele, mas por nós. Não te comove isto? Deveria, porque não está comovendo. Nós perdemos ao longo do caminho e dos dias a essência do evangelho, porque nós estamos focando apenas numa face da fé. A face da fé do evangelho que abre o mar vermelho. A face da fé do evangelho que faz com que as muralhas de Jericó caem. A face da fé do evangelho que faz um gigante ser derrubado com uma pedra na funda. A face da fé do evangelho que faz o mar vermelho se abrir e o povo passar por os pés enxutos. A face do evangelho que faz com que ele acalme o mar, que ele acalme a tempestade. A face do evangelho que faz com que o pão seja multiplicado. Mas a gente está esquecendo que o evangelho também tem outra face. E não te comove isto? Porque nós estamos tirando os olhos da cruz e do sacrifício do Cordeiro, porque estamos acostumados apenas com a face da fé que resolve tudo. Mas tem momentos na vida que ele olha e diz: eu não vou resolver, eu não vou fazer.
continuará impossível. A porta continuará fechada, a enfermidade continuará aí. Mas não é porque ele deixou de fazer, é porque esta fé tem outra face. Qual é a face? Você vai permanecer mesmo assim? Essa é a outra face da fé. Quando ele não faz, para que a nossa fé seja provada na nossa resistência. E nós estamos tirando os olhos dessa face da fé, porque estamos nos esquecendo do sofrimento do Cordeiro e da sua agonia. Nós estamos apenas olhando para o Cristo que prometeu levar a nós a um lugar nele, sobrenatural e extraordinário. Estamos tirando os olhos do Cordeiro e a gente está se trocando por muito pouco. Essa palavra tem me moído há mais de 7 dias. E uma das coisas que eu tenho orado ao Espírito Santo, como ministra da palavra e reconhecendo a responsabilidade que há sobre mim, é que haja um despertar em nós da essência genuína do Evangelho. Porque a agonia de Jesus no Getsemane, por meio da sua oração, e preste muita atenção, que talvez você vai olhar os dias de agonizantes de Jesus por uma outra ótica que talvez você nunca viu. Mas precisa ver, para que haja um despertamento no seu interior. Essa agonia no Getsemane, por meio da oração, ela vai ser denunciada sobre o fardo que Jesus está carregando. Ele está dizendo assim, ó, minha alma está angustiada até a morte, e essa angústia até a morte, o texto diz que Jesus prostrou-se em terra. Esse prostrou-se em terra está dando entendimento que existe um fardo tão grande, um fardo tão pesado, porque nesse momento que o Pai está colocando sobre as costas de Cristo o fardo do pecado de toda a humanidade, e eu quero que você pare para pensar se já é difícil para nós carregar o fardo dos nossos próprios pecados. Fardo de pecado é agonizante. Nós agonizamos, lembrando dos princípios que quebramos. Agonizamos, lembrando de um passado que nós não podemos voltar e mudar. A nossa alma agoniza. E se não for a graça de Jesus trazendo a verdade da nossa redenção e salvação, nós morreríamos agonizando dessa forma. O peso do pecado é agonizante. É muito interessante que existem situações que acontecem que muitos vibrariam, mas quando você tem ciência que o que está acontecendo foi fruto de um pecado, você não consegue nem vibrar, porque a agonia do pecado tira a alegria, tira o regozijo, tira o contentamento. Então, para a nossa alma, carregar o fardo do pecado, dos nossos próprios pecados, é agonizante. Agora você imagina, naquela madrugada, sendo colocado sobre os ombros de Jesus em sua alma o fardo do pecado, não dele, porque ele era justo, mas o fardo do pecado de toda a humanidade. Se para nós, sabendo que fomos, né, consertei, que fomos culpados, quase enlouquecemos carregar esse fardo das nossas próprias culpas, você imagina para a alma de Jesus, que não era dele, era dos outros, e não estava carregando somente de um. Mas ele vai falar em sua oração em João capítulo 15. Pai, eu oro não pelos que o Senhor já me deu, mas oro pelaqueles que também que o Senhor haverá de me dar. Então, lá no Getsemane, ele também já estava carregando o fardo dos pecados da galera do ano de 2026. Então o fardo estava pesado, a agonia estava pesada. Estava pesada. E no meio dessa agonia de alma, um amigo vai chegar no Getsemane. Não é um estranho.
Não é alguém que não conhece Jesus, não é alguém que não compartilhou dos segredos, não é alguém que não compartilhou da intimidade, é um amigo que chega. E quando um amigo chega nas estações de agonias das nossas almas, a ideia que se dá é que por ser amigo, ele vai ajudar a aliviar o fardo. Por ser amigo, ele vai aliviar. Ou se ele não conseguir aliviar, pelo menos ele vai estender seus ombros para carregar junto conosco. A ideia que se dá é que o amigo, quando chega nessa estação de agonia, ele vai dizer: se eu não posso resolver a agonia, se eu não posso resolver esse fardo, eu pelo menos vou te abraçar, te emprestar meu ombro e juntos nós vamos carregar este fardo de agonia. Só que quando o amigo chega nessa estação do Getsemane de Jesus, Jesus vai virar para este amigo e vai fazer uma pergunta: a que viestes, amigo? De maneira alguma podemos dizer que Jesus é hipócrita ou que está usando de uma figura de linguagem para aplicar o sarcasmo, porque em Cristo há toda a essência de verdade. Então, quando Cristo diz a que viestes, amigo, ele está falando dentro da plenitude, da completude do sentido do adjetivo. Amigo. A que viestes, amigo? E agora eu vou parafrasear com palavras minhas. A que viestes, amigo? Viestes para aliviar o fardo? Viestes para carregar se de fato não consegues aliviar? Viestes ajudar? Viestes pelo menos a orar comigo? Viestes pelo menos a dar palavras de ânimo? Viestes a pelo menos a ser um porta-voz do meu Pai para afagar o meu interior? A que viestes, amigo? Viestes para ajudar porque é amigo? Não viestes para ajudar. Viestes para acrescentar dor. Foi assim que se inaugurou a agonia de Jesus, com um amigo que deveria ajudar, mas ao invés de ajudar, o amigo está acrescentando o fardo da agonia. Ele vendeu, e será essa venda que vai levar Jesus diretamente para a cruz do Calvário. O amigo acrescentou o fardo, não aliviou. É como se o amigo botasse a mão na ferida e rasgasse ela, ampliasse ela cada vez mais. Aleluia. Mas os meus olhos não querem estar no amigo, que depois será chamado de traidor. Os meus olhos se voltem para Cristo, que o amigo está aumentando o fardo. Nos ajuda, Senhor. O amigo está começando a deslacerar de dentro para fora. O amigo está acrescentando agonia, mas os meus olhos estão em Jesus. Que mesmo diante desse sofrimento, Pedro, que não pensa, gente, para fazer. Pedro que não calcula as custas. Pedro que às vezes, querendo fazer certo, faz tudo errado. Vai lá e corta a orelha de mal. E aí o Jesus, que está em agonia, com o amigo que está rasgando de dentro para fora, acrescentando dor ao seu sofrimento, mesmo com essa agonia. Jesus vai pegar e vai curar a orelha de mal. Jesus poderia simplesmente virar as costas e deixar isso sobre a responsabilidade daqueles a qual trouxeram dano. Mas ele decide curar em meio à sua agonia. Agonia de um amigo que está mandando ele para a cruz. Nós não estamos sendo traídos e sendo levados para a cruz. As traições dos nossos amigos que aumentam a nossa agonia são abandonos, rejeições, calúnias, difamações, mas nem chega perto
do nível de agonia que Judas estava produzindo para Cristo. E mesmo assim, as nossas agonias não chegando perto, a agonia de Cristo, os amigos que fazem muito menos daquilo que Judas fez, nos dar o direito de se ausentar do lugar que a gente não pode se ausentar. Porque os nossos olhos estão apenas numa face da fé, não na outra. Na face da fé, que Deus sempre vai nos justificar. E se Deus não quiser? E se Deus, aleluia, não quiser trazer a verdade à tona? E se ainda continuarem acreditando na mentira da difamação? E se ainda continuarem na mesa da traição? E se ainda continuarem na rejeição? Não te importas isto, que o nosso Cristo padeceu uma agonia muito maior e mesmo assim permaneceu? Não te importa isto? Deveria, mas não está. Porque nós estamos nos ausentando do nosso lugar porque alguém não nos aceita, porque alguém não nos acolhe, porque alguém não nos suporta, porque alguém não nos compreende, porque alguém não nos valida, porque alguém não nos entende no quesito geral da palavra, porque alguém não consegue reconhecer as nossas qualidades, porque alguém não consegue olhar para nós com o olho do Criador, e aí a gente se ausenta. E não te importa isto? Que o nosso Senhor padeceu por algo muito pior e permaneceu. Não te importa isto? Estamos olhando para a face da fé que Ele faz, mas também existe a face da fé que Ele não faz. Após sair do Getsemane, eu quero mensurar para você como que o Getsemane de Jesus foi tão agonizante, que enquanto Jesus estava no Getsemane, aconteceu um feito que a medicina vai chamar de hematitrose, que é quando nós não pingamos suor no rosto, mas pingamos, ao invés de ser gotas de suor, pingamos gotas de sangue, porque a alma está sendo levada a um extremo tão grande que o corpo reage a esse nível de sofrimento suando sangue. Tamanha era a agonia de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus permaneceu. Saindo dali, se eu pedisse agora para você fechar os seus olhos por alguns segundos, imaginasse a face de Cristo, se eu pedisse para você fechar os seus olhos e imaginasse como é a aflição de Jesus, você não imaginaria como o poeta que escreveu uma canção que nós conhecemos, você não imaginaria ele em sofrimento, né? Como o poeta diz: não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia verei. Se eu pedisse para você pensar na imagem de Cristo, essa imagem que você ia pensar, essa face que você ia pensar. Num rosto glorioso, num rosto incrível, num rosto extraordinário, num rosto excelso e sublime. Mas quando Jesus sai do Getsemane, ele vai passar por 3 julgamentos. Primeiro julgamento, naquela madrugada, diante de Caifás e todo o Sinédrio. Permanece mudo. Depois vai para Herodes, a raposa, e com raposa Jesus não fala. Sai de Herodes. Volta para Pilatos. Sinédrio, Pilatos, Herodes, Pilatos de novo. Durante todo esse percurso, da madrugada de quarta para quinta e durante toda a quinta-feira, está acontecendo esse: sai de Caifás, leva para Pilatos, volta, leva para Herodes, volta, leva para Pilatos de novo. Durante todo esse percurso, lê os evangelhos depois com calma, você vai perceber que Jesus apanhou.
E antes dos flagelos, o lugar que a gente negligencia demais a verdade do Evangelho. O lugar que eles mais escolhem bater. O lugar que é a mira deles. O lugar favorito dos algozes. Seja diante de Caifás, seja diante de Herodes, seja diante de Pilatos, antes dos flagelos que Pilatos vai condenar Jesus, os açoites, antes disso acontecer, Jesus vai receber tormentas em seu rosto. O lugar que eles escolhem bater é no rosto de Jesus. Não esse rosto que nós vimos e vemos, um rosto alegre. Isaías capítulo de número 52, verso de número 13. Isaías vai dizer, eu vou abrir e vou ler. Eis que meu Senhor se conduzirá com sabedoria, será levantado, exaltado e muito engrandecido. Mas antes disso, se admirarão dele, por conta da sua aparência, pois ela será danificada, mais do que a de qualquer homem, e seu aspecto mais do que a dos filhos do homem, tornando-o irreconhecível como homem. Isaías está dizendo que a sua face, a sua fisionomia, o seu aspecto será desfigurada a tal ponto que vai perder aspecto de homem, podendo ser confundido com um animal. Sai dessa imaginação poética, histórica, onde homens, ao longo dos séculos, discorreram artes e poesias com o sacrifício de Jesus, sem uma visão ampla da palavra de Deus, colocando um Cristo flagelado sem a propriedade profunda daquilo que realmente aconteceu. Quando nós olhamos para escritos antigos, para contos filosóficos sobre o Cristo, nós imaginamos que houve sofrimento, mas ainda colocamos assim um tom romântico e artístico dentro daquilo que aconteceu com Jesus. Mas Isaías está dizendo, não, pera, não foi romântico e muito menos artístico, foi devastador. A face dele ficou desfigurada ao tal ponto que quem olhava não conseguia o reconhecer como um homem, confundindo-o com um animal ou como um homem. E como isso se sucedeu, começou sendo esbofeteado em sua face. Eles bateram em Jesus de um jeito e de uma forma que eles conseguiram desfigurar o rosto de Jesus. Esse rosto que eu e você, quando imaginamos um rosto alegre, um rosto de amor, um rosto de justiça, um rosto de acolhimento. E não te comove isto? Que este rosto foi desfigurado para que a gente tivesse vida. E quando isso não nos comove, ninguém desfigurou o nosso rosto. Basta o milagre não acontecer, a gente desiste. A gente vira as costas. A gente trai, a gente negocia, a gente entrega, a gente se esquece. Nós temos amnésia por conveniência. Enquanto a fé se apresenta com a face de júbilo e realizar milagres, nós lembramos de tudo quanto Deus nos falou e nos prometeu. Mas quando a fé se apresenta com a face das dificuldades e das calamidades, nós nos esquecemos de quem Ele é. E negociamos a nossa fé. Enquanto Deus falava comigo sobre esta palavra, o Senhor me disse que há homens e mulheres que naufragaram na fé, porque a fé apresentou a face de quando nada acontece.
continua o impossível, continua a dor, continua a perda, continua tudo. Tudo. E eu vim aqui nessa tarde, na dependência do Espírito, porque se ele não te convencer, ninguém te convence. Eu vim aqui nesta tarde, na dependência do Espírito, para te dizer que a fé, ela tem duas faces. Ela tem a face que vai levar a sua alma ao regozijo, mas ela também tem a face que levará a sua alma ao extremo da tristeza e da perda. São as duas faces da fé. A fé tem essas duas faces. A face do regozijo é quando nós experimentaremos do poder sobrenatural de Deus. A face da perda é quando seremos experimentados na escola da fé. Se permaneceremos firmes, mesmo que nada aconteça. Porque Jesus permaneceu. Não te comove isto? Não te comove que a face dele foi desfigurada por amor a você? E por que você é tão covarde? Por que você é tão fraco? Por que você é tão frágil? Você entra em crises externas por coisas tão mínimas. Não cresce, não amadurece. Se comporta como uma criança indefesa. Frágil, que nada é, quando na verdade ele tudo já fez para que você fosse maduro e muito bem estruturado na fé. Oh, tolos! Por quanto tempo mais permanecereis frágeis, permitindo que a vossa alma, no meio dessa fragilidade, abre brechas para raposinhas do seu inimigo? Somos covardes demais, fracos demais e frágeis demais. Porque quando eu abraço apenas uma face da fé e recuso a outra, essa recusa torna a minha cerca aberta e vulnerável. E aí tudo começa no campo da mente. Eles estão batendo na face de Jesus e desfigurando a face de Jesus, dizendo: ué, tu não é o Filho de Deus. Jesus está apanhando e ainda sofrendo uma pressão psicológica, dizendo: tu não é o Filho de Deus. E sabe o que ele fez? Nada. Para que eu e você tivéssemos direito à vida hoje. E qualquer pressãozinha na tua mente, qualquer mentirinha do diabo, qualquer... eu falo, né? Eu uso um termo aqui, qualquer fanfic que você cria. Tem coisas que às vezes nem é o nosso inimigo, tá? Bota isso na sua cabeça. Tem coisas que dentro da nossa percepção imatura, que a gente não cresce, a gente para, olha e diz: não, é azul. Mas não é azul. Não é azul. Não, eu sei, eu tenho certeza. Aí vai lá e começa a tomar atitudes que vão contra o evangelho, sendo reprovado diante aos comportamentos que deveriam ser ilibados pela verdade do evangelho de Jesus. Porque não aguenta uma pressãozinha na mente. Às vezes contra você mesmo. Porque não te importa isto, que ele aguentou todo tipo de pressão na mente para que eu e você tivéssemos vida. Não te importa isto. Aí a gente cede. E cede falando frases como: e é demoníaca, eu não preciso passar por isso, eu não preciso me submeter a isso, eu não tenho idade para isso. E Jesus está dizendo: mas eu suportei não merecendo, por amor a você. Então o evangelho para você só é o significado da vida se ele estiver fazendo do jeito que você quer. Se não for do jeito que você precisa, então o evangelho não tem mais força sobre você. Não te importa isto? Chega, e eu encerro aqui. Chega a sentença de Pilatos a Jesus. Flagelem o mestre. A ideia de Pilatos, alguns historiadores, eu também acredito nisso, a ideia de Pilatos, e nós, por que nós acreditamos nisso? Que depois Pilatos vai pegar uma bacia e vai lavar as mãos. Esse ato está dizendo assim: olha, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Então acredita-se que em algum momento Pilatos se consternou com a situação de Jesus. E quando Pilatos sentencia Jesus às chicotadas,
Nós acreditamos que a ideia de Pilatos é livrar Jesus da cruz. Pilatos vai sentenciar Jesus aos flagelos. A gente não pode afirmar quantos flagelos foram, porque Jesus vai ser flagelado pela lei romana, não pela lei judaica. A lei judaica diz que o homem só podia ser flagelado em até 39 açoites. Mas nós temos a realidade de uma afirmação que quando os algozes de Jesus, que foram dois soldados, 2 algozes, terminaram de flagelar Jesus, eles se assentaram à base da coluna para descansar. Ora, ninguém que dá 39 açoites em um homem, e esses 39 sendo dividido para 2, então vai ficar em uma média, me ajuda, 19 para um, 20 para outro. Ninguém que dá 19 e outro 20 se sente cansado ao ponto que precisa se sentar na base de uma coluna para descansar. Então nós acreditamos que Jesus foi açoitado e flagelado muito além de 39 açoites. Para você entender o contexto da história, Jesus é amarrado de pé na coluna com os braços para cima. Cada algoz é colocado de um lado. Um ao lado esquerdo e um ao lado direito. Quem é minha aluna aqui mais antiga teve o prazer e a alegria / tristeza de estudar comigo sobre a crucificação de Cristo descrita pela visão de um cirurgião. Não tenho tempo hábil, porque meu tempo já está terminando, não tenho tempo hábil de te explicar tudo, mas eu quero falar sobre os flagelos. A saber que os flagelos de Jesus, como eu disse, não eram judaicos, eram romanos. Qual era a diferença? Paulo, quando foi flagelado, ele foi flagelado pelos açoites romanos, judaicos. Pedaço de madeira, na ponta dessa madeira, tiras de couro, que batia na pele do homem, produzia um hematoma roxo, e assim acontecia consecutivamente, trazendo deslaceração apenas para a primeira camada de pele, deixando com que a carne ficasse, me fugiu a palavra, ficasse magoada, mas não cortada. Se houvesse um corte, havia pequenas fissuras por conta da continuidade dos açoites. Já o flagelo de Jesus, cabo de madeira, tiras de couro. Na ponta dessa tira havia uma bola de metal que ligava o couro a um osso de carneiro. Esse osso de carneiro, na ponta dele, tinha algumas estruturas que pareciam-se com uma inclinação que fazia uma vertente como um anzol. Um algoz na esquerda, um algoz na direita. Quando um açoitava, outro açoite vinha. Se fosse só um açoitando, daria tempo do corpo de Jesus respirar. Mas como eram 2, quando um açoite batia e saía, o outro açoite já estava. Nós entendemos que durante a flagelação de Cristo, a defraudação do corpo de Cristo, não houve tempo para que o corpo de Jesus respirasse. Esses açoites, quando batiam, nos ajuda, Senhor. Pegava em sua carne, mas não magoava a carne, cortava a sua carne. Conforme essa carne ia sendo cortada e os açoites iam se maximizando, essa carne ia sendo deslacerada. Por isso que Isaías diz que ele ficou irreconhecível como homem, porque a sua carne ela foi deslacerada.
Alguns médicos dizem, cirurgiões, estudiosos, que era possível ver algumas partes dos ossos da costela de Cristo. Porque como ele estava preso com as mãos levantadas, os chicotes pegavam no seu tórax, nos seus membros superiores, nos seus membros inferiores, na sua barriga, coxa. Nós temos comprovações científicas que instantaneamente, durante os açoites, os rins, pâncreas e fígados foram comprometidos na hora. Você imagina, quem já teve aqui dor, eu já tive dor de rim, né? É insuportável. Você imagina o seu rim ser comprometido na hora por conta de um açoite que você está levando. Então, acredita-se que os rins pararam, pâncreas, fígado, houve-se uma paralisação de alguns órgãos de Jesus na hora, enquanto ele estava sendo flagelado. Os seus nervos entraram em choque hemorrágico. Os nervos, né, as estruturas dos nervos de Jesus foram deslacerados. Porque conforme os açoites pegava, agarrava e puxava. Eu gritaria. Eu grito por muito menos. Eu gritaria. Ah, certamente. Não, eu nem chegaria lá, né? Protestaríamos. Ele ficou calado. Não falou nada. Para que eu e você gritássemos hoje. Gritássemos, Santo é o Senhor. Pudéssemos gritar, Pai, Paizinho. Pudéssemos orar, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Permaneceu calado para que pudéssemos gritar. O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Não te comove isto? Você ouvindo, e não dá tempo de eu discorrer aqui sobre a coroa de espinhos, os pregos nas mãos, os pregos nos pés, mas até onde eu falei é suficiente para comover. Mas mesmo assim, debaixo da autoridade do Espírito, eu te pergunto, não te comove isto? Não te comove? Que ele padeceu tudo isso para que tivéssemos direito à vida eterna. E eu quero encerrar lendo para você o porquê que alguns homens passaram por isso aqui. Morreram torturados sem buscar livramento, a fim de obter para si uma melhor ressurreição. Suportaram escárnios e açoite. Foram entregues a cadeias e cárceres. Foram apedrejados. Outros foram cerrados ao meio. Foram mortos a fio de espada. Andaram de um lado para o outro, cobrindo-se com peles de ovelha e de cabras, em privações e atribulações e maltratados, pessoas das quais o mundo não era digno. Andaram como errantes no deserto,
nas montanhas, nas cavernas e nas cavidades da terra. Mas todos estes, que por sua fé se obteve o testemunho. Por que fizeram isso? Porque se comoveram disto. Eles estão olhando e estão dizendo, nenhum sofrimento que a gente passe agora chega aos pés do sofrimento do nosso Senhor. Para nós é alegria padecer os padecimentos de Cristo. Eu ouvi uma amiga relatar que ela viajou a Roma e ela estava diante do Coliseu e o historiador contando para ela sobre a história da igreja perseguida, e ela falou que quando eles iam caminhando para serem mortos pelos animais ferozes, já dava para ouvir os animais e dava para ouvir o povo gritando com sede do sangue deles derramados. E os historiadores vão dizer que estes eram colocados primeiramente nessa pressão psicológica para que talvez, por meio dessa pressão psicológica, eles desistissem da sua fé, porque eles só estavam sendo mortos por conta da fé. Essa é a outra face da fé, tá? A outra face que tem que te apresentar o direito de escolha do sofrimento. Essa é a outra face da fé. Então a fé tem a face de levar a nossa alma ao regozijo de ganho, mas a fé também apresenta a face de escolhermos a morte por amor a Cristo. Padecer por amor a Cristo. Essa é outra face da fé. A face da fé do padecimento. E aí, eles eram levados para serem mortos por causa da fé, padecendo por conta da fé. Eram postos nessa pressão psicológica para que, por meio dessa pressão, desistissem. E aí os historiadores contam que enquanto eles caminhavam em direção à morte, eles não gritavam, tire-nos daqui. Talvez a mãe que estava caminhando para morrer pensava na imagem do seu filho. Talvez o esposo, a esposa pensasse na imagem do seu cônjuge. Talvez o filho pensasse na imagem dos seus pais. Talvez naquele momento que está caminhando para a morte, estão pensando na fisionomia daqueles que amam. Mas mesmo assim, eles não gritaram, negamos a fé. Mesmo assim, eles não gritaram, tire-nos daqui. Mesmo assim, eles não gritaram, desistimos. Historiadores contam que quanto mais perto eles chegavam, maior se ouvia a sua canção. Quanto mais perto chegavam, mais alto cantavam. Eu não sei que canção eles cantavam. Eu não sei o que era que eles cantavam. Mas talvez eles cantavam uma canção como uma canção que o Senhor vem ministrando ao meu coração a semana inteira. Que os meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma lava Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, Senhor. Eles estão dizendo, vocês podem tirar a minha vida agora, mas não podem tirar a minha vida do meu Salvador. Decidem morrer. Não te comove isto? Deveria comover. Eu encerro dizendo que os nossos pés têm parado de caminhar para onde os santos possam ir. Eu sei, pagar as contas é muito importante. Eu sei, ser curado é muito importante, eu sei. Casar
Deve ser uma alegria sem fim. Eu sei que é muito importante ter uma casa e não pagar mais aluguel. Ter um carro para andar e não ser mais humilhado. Eu sei, é importante, eu não estou desmerecendo essa importância. É importante. Eu sei, é importante gerar um filho, mesmo que o teu ventre esteja estéril. É importante. Eu sei, é importante. É importante não se sentir mais sozinho. É importante não se sentir mais fraco por conta de uma enfermidade. É importante ter a comida na sua mesa. É importante ter o que comer. Eu sei que é importante. Mas não é o nosso tudo. É importante, mas não é o nosso tudo. E se ele apresentar a outra face da fé, que sabe o que é importante, mas não fará o importante para nos ensinar que não é o nosso tudo? Não te comoves o padecimento de Cristo para que vós possais suportar os vossos padecimentos? Eu encerro dizendo que nós tiramos os olhos da cruz e não estamos mais aguentando padecer. Eu estou encerrando dizendo que tiramos os olhos do sofrimento de Jesus e não estamos mais aguentando sofrer. Estou dizendo que tiramos os nossos olhos da cruz e não estamos mais aguentando perder. Eu concluo trazendo para você uma experiência pessoal. Todo dia 24 de março é uma data marcante na minha vida e eu não me esqueço. Não é uma data de alegria, é uma data de tristeza. Todo dia 24 de março não é uma data de ganho, é uma data de perda. Certa feita, quando eu estava no primeiro amor, que eu estava num profundo relacionamento com o Senhor, eu disse ao Senhor, tu és o motivo da minha alegria. Eu posso perder tudo, eu só não posso perder o Senhor. Eu tenho fé para permanecer mesmo que as coisas não saem do meu jeito. Um dia eu falei isso pro Senhor. E um dia eu vi o meu filho caçula. Eu vi, ninguém me contou, eu estava lá. Eu vi o meu filho caçula em cima de uma maca de um hospital. E os médicos fazendo procedimentos para ressuscitar. O coração do Isaac tinha parado. E começaram a fazer manobras. E eu lembro que eu comecei a orar. Senhor, ainda não tinham me contado o que estava acontecendo, mas eu já estava vendo. E eu comecei a orar falando, Senhor, tu és o Deus da vida. Dê vida ao Isaac. E eu estava na fé, eu não estava na carne. Eu estava na fé. Eu estava na fé. Eu estava na face da fé, que nós somos levados ao extremo de dizer, e o Senhor ressuscitou. Como aqui, ó, como foi lido, e o Senhor ressuscitou. E pela fé devolveram filhos às mães que ressuscitaram da morte. Era nessa fé que eu estava. Senhor, tu dá vida. Senhor, dê vida ao Isaac. E eu tinha certeza que Isaac ressuscitaria naquela noite. Eu tinha certeza que eu abraçaria o meu filho e viveríamos de milagre em milagre, contando testemunhos por onde eu passasse. Eu tinha certeza disso. Eu estava na fé. Eu estava na face da fé que ele ressuscita os mortos. Eu tinha certeza disso. Certeza. Não caía uma lágrima do meu rosto, eu não senti desespero, eu não senti angústia, eu não senti aflição, porque eu estava na operação da fé. Eu tinha certeza, pela fé, que Isaac viveria. Mas de repente, eu conheci a outra face da fé, quando ele não faz da forma que eu desejo que ele faça. 40 minutos depois, a médica chega a mim chorando, em lágrimas, dizendo, mãezinha, nós fizemos o procedimento o dobro do tempo que deveríamos fazer para te explicar
que lutamos pelo seu filho até o fim. Mas não foi possível, ele já não está mais entre nós. Naquele momento, a minha ficha caiu que mesmo na fé, ele não fez. E eu fui para casa. Minto, permaneci no hospital. Preparamos o sepultamento, tudo muito rápido. O sepultamento foi no dia seguinte, se eu não me engano. E quando eu estava a caminho do cemitério, eu sabia que haveriam muitas pessoas lá consternando-se com a nossa dor. E eu também sabia que nesse momento os olhos estão sobre a mãe. Todo mundo quer saber como a mãe está. Porque todo mundo sabe que não existe dor maior nesse mundo que não seja a de uma mãe enterrar um filho. Os pais sofrem, os pais sentem, os pais ficam enlutados, mas a mãe que gerou, a mãe que estava, a mãe que sentiu desde o primeiro dia, os pais se sentem paz no momento que vê os seus filhos. A mãe é validada como mãe no momento que ela recebe a informação que está gerando. Todo mundo estava preocupado comigo e eu sabia que as pessoas precisavam me ouvir. E nesse momento, eu perguntei ao Senhor o que eu deveria falar. Qual seria o testemunho de fé que tinha que sair da minha boca? Que tipo de testemunho eu daria? E aí, foi nesse momento que quando eu cheguei, eu coloquei as mãos sobre o caixão do meu filho e saiu uma canção, que era uma oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gato, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o Senhor leve Isaac, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Porque quando eu olhei para o Isaac, que já não estava mais aqui, eu sabia que Jesus o tinha curado e tinha lhe dado a vida, mas a vida eterna. Porque o sacrifício da cruz me comoveu a isto. Passados alguns dias, a minha alma, num profundo poço de tristeza, uns 3 a 4 dias depois, eu estava sentada e eu falei para o Senhor, será que um dia eu vou conseguir voltar a sorrir? Será que algum dia eu vou me alegrar? Será que algum dia eu vou voltar a cantar? E o Espírito de Deus me visitou naquela madrugada dizendo, eu não te sou melhor que 10 filhos. Era o Senhor me ensinando que quando os olhos estão na cruz, mesmo perdendo, nós estamos ganhando. Não te comove isto? Que Jesus morreu por nós, para que possamos celebrar, mas que também possamos ser participantes do padecimento dele. E se você está na estação de ser participante do padecimento de Cristo, fique firme na convicção da fé que você tem. Porque nem sempre o milagre vai acontecer. Nem sempre seremos livrados da morte. Nem sempre escaparemos do fio da espada. Nem sempre fecharemos a boca dos leões. Nem sempre o pão será multiplicado. Nem sempre a provisão chegará. Mas sempre, enquanto estivermos com os olhos em Cristo, estaremos nele com a convicção que uma recompensa eterna me aguarda. Então, tira os olhos da terra, retorne os olhos para Cristo, lembrando que os padecimentos do tempo presente não são comparados com a glória que há de vir. Essa foi a nossa live de hoje. Espero em Deus que você tenha sido abençoado, que você tenha sido edificado, que você tenha sido alimentado e que você tenha crescido em Deus, assim como Ele me fez crescer, assim como Ele me alimentou, assim como Ele me edificou e assim como Ele tem colocado os meus olhos na cruz. Eu espero você na próxima semana, se o Senhor permitir. Um conselho,
eu vou fazer questão de subir essa live rapidinho pro YouTube. Geralmente a gente demora uma semana para subir ela, mas eu vou fazer questão de subir essa live rapidinho. Permita que outras pessoas sejam abençoadas da mesma forma que você foi abençoado. Faça essa pergunta para as pessoas. Não te comove isto? Lê para eles, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 12. Não te comove isto? E eles vão perguntar, comove o quê? Aí você encaminha essa live para que muitos que estão com os olhos fora de Cristo possam voltar com os olhos para Cristo novamente. Tá bom? Gente, um beijo. Obrigada por me acompanhar aqui. Vamos seguir no nome de Jesus para a suprema vocação em Deus, tá bom? Deus te abençoe. Permitindo o Senhor, até semana que vem.